40. Indumentária. Em seguida, abordarei um novo detalhe da vida no planeta Saturno, de interesse também para as almas que vivem na Terra. Quero tratar do que diz respeito à indumentária das pessoas de ambos os sexos que habitam aquele planeta. São usados ali vestuários bastante simplificados, inteiramente confeccionados com tecidos vegetais ou produtos sintéticos, no que é fértil à indústria saturnina. Os homens adotam um tipo de vestuário bastante prático e confortável, constituído de duas peças, diferindo do tipo usado na Terra, por ser fechado desde o pescoço à cintura, e daí para baixo, semelhante a conhecido macacão de serviço tão usado entre vós. Não adotam os saturninos os paletós terrenos, usando, entretanto, nos seus dias de festa ou reuniões sociais, belas capas coloridas, mas sem mangas, que emprestam ao ambiente um belo aspecto. Quanto às mulheres, usam uma indumentária algo semelhante à dos homens, em cores, enquanto que a dos homens é preferentemente azul. Não existem em Saturno as saias ainda tão usadas neste plano terreno. As mulheres adotam as calças compridas, muito mais práticas, permitindo-lhes a maior liberdade de movimentos em suas atividades. Possuem também os seus trajes festivos, ornados de enfeites ou bordados, tudo, entretanto, tão simplificado que bem atesta a elevação daquelas almas. As mulheres, principalmente, costumam usar uma ou duas joias nos dedos, representadas por pequenas partículas de gemas ali encontradas em abundância, principalmente topázios, turquesas, turmalinas ou rubis. Não se empresta, contudo, maior importância em Saturno ao uso de pedras preciosas nos dedos, por estas duas principais razões: a abundância de rochas formadas por esse tipo de pedras e a elevação das almas saturninas, desprovidas de qualquer resquício de vaidade, para ostentar nos dedos qualquer espécie de anéis, portando fragmentos de rochas em que é fértil o planeta. Este tipo de rochas aparece, entretanto, por toda parte, formando as colunas laterais da entrada de numerosas residências de alto gosto, emprestando às mesmas belíssimos reflexos à incidência dos raios solares. Vêm-se assim ladeando a entrada de certas residências à guisa de moirões, colunas recortadas em jazidas de topázio, de turquesa, de esmeralda, de cristal, de berilo e outros tipos conhecidos entre as semipreciosidades da terra. Imaginai então quantos fragmentos não terão sido extraídos pelo cinzelador ao confeccionar tão belos moirões, sabendo-se quantos são apreciados na terra esses pequenos fragmentos. Isto acontece na Terra, porém, em face da raridade desses tipos de rochas, enquanto que no gigantesco Saturno é tal a abundância dessas rochas, que possível seria, inclusive, recortar paralelepípedos daquelas semipreciosidades. Dir-se-á que a natureza foi pródiga com aquele grande planeta, dotando-o de tão grande volume de jazidas tão belas, enquanto na Terra elas são relativamente raras. Aí encontraremos a razão do valor às mesmas atribuído na Terra, a sua raridade, enquanto em Saturno, de tão abundantes, quase ninguém se dispõe a ostentá-las nos dedos. 41. Brilhantes. Eu referi apenas alguns tipos de rochas por vós consideradas semi-preciosas. Há em Saturno, porém, vários outros tipos disseminados por todo o orbe saturnino, inclusive o vosso estimado brilhante, ali usado, sobretudo, como base em altares nos templos de oração, sobre os quais aparecem belos jarros de flores naturais. E esta, uma das mais comuns aplicações do vosso apreciado brilhante no planeta saturnino. Sendo encontrado em abundância por toda parte, sua aplicação não encontra nenhuma das utilidades que lhe são dadas no vosso mundo. São muito raros em Saturno os fragmentos de brilhante, ostentando o exímio trabalho de lapidação, tão comum no vosso mundo, justificado pela sua raridade, somado à vaidade das almas terrenas em exibi-lo em incrustações custosas.
A proporção, porém, em que a evolução espiritual das almas terrenas se for acentuando, irá diminuindo também o gosto pela exibição das pedras preciosas, pela sua nenhuma utilidade em favor da felicidade de cada uma. Isto mesmo é fácil de constatar já nos dias que correm, em que uma infinidade de pessoas possuidoras de recursos financeiros deixa de ostentar anéis de tão alto preço como ornamento de suas personalidades. Tal fato representa, em grande parte, o grau evolutivo já atingido por essas criaturas. 42. Fraternidade. Deixando por aqui o assunto semi-preciosidades, eu ocupar-me-ei de outro igualmente interessante em relação à vida em Saturno, que é a maneira pela qual a população saturnina costuma solucionar os seus problemas de fraternidade. Eu chamo problemas de fraternidade aos assuntos ali bastante frequentes, em que haja necessidade de atender determinados casos de socorro fraternal a pessoas ou famílias porventura vitimadas por fenômenos telúricos, como furacões, tornados ou mesmo temporais demasiado violentos, deixando maior ou menor número de vítimas à sua passagem. Os saturninos têm na mais alta conta a necessidade de prestar toda a assistência às pessoas vitimadas por tais fenômenos, considerando antes de tudo que cada qual poderia ser vítima dos mesmos fenômenos. Daí a assistência total, completa, que todas as pessoas se sentem no dever de prestar às almas atingidas. Constituem-se para esse fim comissões incumbidas de orientar o angariamento de recursos nas localidades mais próximas, ajudadas por outras comissões menores, subcomissões, abrangendo, por assim dizer, áreas distritais cujos membros passam a visitar lojas, fábricas e residências, no angariamento de fundos para a reconstrução dos lares e bens que tiverem sido atingidos pelos fenômenos. De antemão e como primeira providência, as almas atingidas são logo recolhidas e acomodadas confortavelmente onde convier, considerando-se cada membro da população como se ligado estivesse por laços consanguíneos às almas atingidas. Estas são prontamente acomodadas, atendidas e hospedadas, enquanto se providencia a reconstrução dos respectivos lares destruídos, o que, em regra, é feito imediatamente após os fatos verificados. Este procedimento da população saturnina é tão espontâneo quanto é eficiente que os serviços de reconstrução se iniciam apenas alguns dias após a destruição dos lares ou bens, sendo rapidamente devolvidos aos seus proprietários. E este é um assunto considerado por toda a população como se o seu próprio fora, e dai o volume de recursos arrecadados prontamente para o necessário atendimento. E bem o espírito de fraternidade existente entre as almas saturninas, considerando cada alma irmã como se um dedo fora de suas próprias mãos, o qual, uma vez atingido de qualquer maneira pelo infortúnio, é mister cuidar e tratar até o pronto restabelecimento. E o espírito da mais perfeita solidariedade humana, o que anima aquela adiantada população de almas saturninas. Abordarei a seguir outro aspecto da vida humana no grande Saturno, a respeito dos costumes radicados na sua população, relativamente à maneira pela qual se conduzem as pessoas em seus trabalhos diários. Existe em Saturno a preocupação de todas as pessoas se conduzirem com a maior elevação em relação às demais, em obediência ao princípio de fraternidade geralmente aceito, resultante da convicção de que todos os habitantes do grande planeta são irmãos perante o Criador. Desta maneira, as pessoas procuram esmerar-se no seu trato diário com as outras, servindo-as e ajudando-as em tudo o que puderem. No contato diário, por exemplo, entre vendedores e clientes nas lojas do comércio, nas oficinas, nas fábricas, como nos demais ramos de atividade, percebe-se a preocupação do bom tratamento, do tratamento gentil, bem humano, entre as partes, jamais ou muito raramente sucedendo a altercação. Esta maneira de tratamento procede no estado evolutivo das almas habitantes do grande planeta,
sendo absolutamente espontâneo em todas elas, e que, tendo atingido o determinado grau de adiantamento espiritual, aquelas almas já não possuem mais os elementos negativos que tornam as criaturas irritáveis, mal-humoradas e até violentas. Esta circunstância é que determina a existência daquela harmonia, entendimento e boa vontade permanentes, que tão bem caracterizam a população saturnina. Se eventualmente um de seus habitantes se revolta e produz algum distúrbio em detrimento dos seus semelhantes, surgem imediatamente à sua frente pessoas dedicadas a envolvê-lo e aconselhá-lo com palavras repassadas de fraternidade e bom senso, fazendo-o voltar à normalidade. Disto resulta que não se registram em Saturno deslizes ainda verificados na Terra, nem as infrações ainda tão comuns aqui praticadas contra a vida dos seres humanos. Se um caso ou outro de tal natureza se verificar em Saturno, dever-se-á à ação de alguma influência negativa que haja conseguido infiltrar-se no ambiente de pureza e harmonia ali existente, levando alguma alma menos preparada à prática dos atos dos quais prontamente se arrependerá. Estes, porém, são tão raros em meio a uma população de almas altamente evoluídas que só chegarão a existir para confirmar a assertiva de que não há regra sem exceção. Verifica-se através dos informes recebidos do gigantesco Saturno que são tão raras as infrações ali cometidas pela sua população que não existem locais especialmente preparados para a detenção de pessoas que vierem a cometer infrações. Se estas existirem entre uma população composta de mais de 60 bilhões de almas, o que será natural que exista, o processo adotado é bem diferente do usado na Terra. A detenção das pessoas infratoras far-se-á nos próprios lares, pelo tempo previsto em lei, submetendo-se as mesmas a um tipo de tratamento de ordem moral, objetivando despertar nos infratores as boas qualidades e elevados sentimentos que todos possuem e que em certo momento esqueceram. Isto quanto às infrações cometidas contra a integridade dos semelhantes, consideradas em Saturno de natureza gravíssima para a felicidade espiritual dos infratores. Há ali a convicção de que um atentado contra a vida de um ser humano corresponde ao banimento da alma culpada para sempre do convívio das demais almas saturninas, por ter de seguir para outros estágios inferiores, jamais podendo regressar a Saturno. Esta perspectiva é considerada pela totalidade da população saturnina como uma degradação dolorosa para suas almas, possuidoras como já não de elevado grau de evolução, ou melhor, possuidoras como já são de um elevado grau de evolução. Daí o reduzido número de infrações dessa espécie registradas naquele grandioso planeta. Quanto a outras espécies de infrações menores, como seja a apropriação do alheio, pode-se dizer que não existem em Saturno. A formação moral de sua população já não lhes permite certas práticas, infelizmente ainda tão comuns na Terra. À proporção que a população terrena for sendo beneficiada com o afastamento das almas inferiores que ainda praticam aquele tipo de infrações contra o semelhante, o que está sendo feito com empenho pelas forças superiores, este pequeno planeta ingressará numa fase semelhante à de Saturno, estabelecendo também os princípios da paz e da harmonia entre os seus habitantes. Sabemos que as guerras, o roubo e o crime são atestados da ignorância e atraso moral das comunidades em que existem. Uma vez escoimadas estes dois elementos ignorantes ou atrasados que as infestam, logo surgirá a paz, a luz e a harmonia nessas comunidades, elevando consequentemente a categoria espiritual do planeta. Eu quero saber cadê o perdão ali no caso de acontecer de alguém matar alguém em Saturno, nunca mais poderá regressar ao planeta? Muito estranho. Passe bem.